Fala aí, galera, beleza? Aula de hoje aí, vou abrir meu caderno de questões para vocês, só de ortografia aqui, e vou mostrar para vocês aqui algumas questões de português do meu caderno, depois eu posso compartilhar com vocês aí, é muito bom para revisar, certo? É, E a gente vai responder algumas questões aqui, e hoje eu quero responder de crase especificamente. Tem muita coisa aqui, tá? Porém, o interessante é que você veja a importância do caderno, de como é que ele facilita a tua vida, e na verdade isso aqui são questões que eu já fiz, né? Porém, assim, eu boto no caderno para revisar. Vamos ver aqui, eu já respondi em 2017 essa questão, beleza? E a gente vai analisando aqui como é que você pode, ó, lembra que eu falei com vocês em outras aulas que às vezes você no intervalo de, ó, quase 7 meses, 8 meses aqui, eu acertei 2 vezes a questão, tá no meu caderno. Aqui é aquele coringa que você vai, às vezes estar no trânsito, em algum lugar que você não pode estar efetivamente assim, full estudando, então você vai responder essas questões, beleza? Vamos responder a questão de crase rápida aqui, pra você ver como é que é legal pra caramba você, às vezes, faz a questão na captação, bota no teu caderno e uma questão que você errou de repente, ou um assunto que tem dificuldade, e você vai conseguir aí otimizar seus pontos de melhoria, beleza? Aqui eu vou fazer rápido, mas você pode pausar, ler aqui o texto e ver como é que a gente resolve, beleza? Então é interessante que você pause o vídeo para ver se você acerta também, beleza? Aqui, questão de crase, o que eu aconselho para os alunos do curso é. A gente pode fazer o seguinte, ó. Se, ao invés de ler aqui tudo, essa aqui é VUNESP. Eu gosto de trabalhar com CESP, mas tudo bem. Crase é crase em qualquer banca. Ó, você vai direto para a assertiva. O verbo visar ele tem dupla regência. Um é artigo, então aqui não cabe crase. Daqui você já elimina a A. Aqui tinha uma opção de cortar. Na nova versão, galera, tem uma opção que você vai com a tesourinha aqui e corta. Depois eu posso fazer melhor. Mas então, não pode ser A, não pode ser B, não pode ser C, não pode ser E. Você ficou com duas, ó. Clássica da questão de VUNESP, essas questões de 5 alternativas, geralmente são 3 absurdas e 2 você fica de cara, assim, para escolher. Então, estamos em dúvida, estamos aqui entre duas, certo? Opa, perdão, galera, ó. Erro de análise. Ele pede para você fazer, ó. Visava a um pedaço, certo? Se aqui não cabe crase, você não pode ter a A e nem a D, beleza? Você fica com as 3 possibilidades. Mas isso que eu falei para vocês é de você geralmente ficar em dúvida entre duas é muito válido. A gente pode observar esse padrão em outras questões, beleza? Aqui não cabe crase, não é objetivo da matéria a gente especificar o que é. Eu posso vir uma aula só de crase depois. Ó, aqui é verbo, sensibilizar, então aqui também não cabe crase. Então, não pode ter A e D estão eliminadas, não pode ter crase nem aqui. Então, A, C e D estão eliminadas, ficamos com a B e com a E, beleza? Vendo-se à mercê. Aqui vai ser uma locução, vai ter crase, beleza, mas tudo bem. Decidiu-se recolher a sua casa. Aqui, ó, temos a B, perdão, vamos lá. A gente eliminou a essa e essa. Depois a gente viu que também no verbo não teria crase, então a gente eliminou essa. Então A, D e C estão eliminadas. Ficamos com a B e a E, correto? Aqui as opções são duas sem crase, duas com crase. Decidiu-se recolher a sua casa, vendo-se a mercê. Certo? Nosso gabarito aqui, letra B. Aí, galera, como é que você utiliza o questão de concurso para poder ver os comentários? Você ordena aqui por mais úteis, certo? Ó, tem por data e por mais úteis. Aí sempre vai ter algum colega aqui que vai dar uma força. E se você não souber, você vai pegar só o que você não sabe, né? Vai ver só o fino, assim, o filé do que está sendo feito ali. Ó, a mercê. Locuções femininas, como eu falei para vocês. E aqui, ó, não tem verbo antes de crase, não tem verbo antes de artigo indefinido. Aí, qual é o motivo aqui, ó? Ah, tá. Interessante. Esse sua casa, aqui a crase é facultativa, porque isso aqui é um pronome demonstrativo feminino. É uma situação dessa daí. Você não precisa saber o que é, mas você tem que saber. Antes de sua, é facultativo. Vamos ver se algum outro colega. Assim, tem vários tipos de perfis. Se você for aquele cara que quer saber o porquê, vai na teoria e pesquisa. Se você não, você fala antes de sua é facultativo. E pega o bizu e corre para o abraço, beleza? Qual o ponto aqui?
viu a questão, pô, errei, crase, vai voltar em crase. Ou então, mas dentro de crase tem várias regras. Eu tenho aqui uma regrinha que eu crio um Google Drive, certo? Eu crio aqui um Google Drive e eu pego só o que eu não sei aqui. Aí vamos supor, eu tenho esse bizu aqui da crase, que você não tem crase antes da PRI do CNA. Eu peguei isso, obviamente, com algum professor aí de concurso, só que não lembro agora. Então, pronomes relativos, indefinidos, demonstrativos, negativos e advérbios. Enfim, não é objeto da aula, você pode estudar. O objetivo é você ver o assunto que você está errando, a disciplina que você está errando, dentro da disciplina, qual é a regra que você está errando e ser prático, beleza? Aí tem os comentários, se você achar interessante, você para nele ou não. Aí, beleza. Dentro do seu caderno, que você já teria, né? Você vai agora partir para a próxima. Ó, o textão lá, não leio ele agora. Vamos lá. Aí ele pergunta assim, ó, a conjunção destacada tem sentido de... Pô, questãozinha que cai muito, corriqueira, né? Ele fala das conjunções. Primeiro você tem que saber o que são conjunções, quais são as ideias que elas têm, né? Tempo, posição, comparação, adição. Mesmo que você não saiba nada, assim, claro que você vai ter que estudar, mas tem o feeling também. Algumas coisas e você fala, poxa, eu sei, mas não sei por quê. Então tá precisando estudar. Ó, o que está em negrito é antes, se negam. Ó, política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. Pô, esse antes aqui é de tempo, cara, apesar de que, olha que pegadinha que acontece muito em prova. Antes você fala, eu vou lá, mas antes eu vou em casa. Ideia de tempo, certo? E aonde tá? Tá na primeira. Aí o cara chega aqui, afobadão, puf, tempo marcou. Beleza? Mas no contexto do que ela está pedindo, é importante você ter uma noção textual legal e a gente pode trabalhar melhor isso em cursos. Tem vários cursos bons aí de português, né? Mas o que acontece? Qual é o sentido desse texto? Pô, ela está comparando a negação, a exclusão e a repulsão mutuamente? Não, na verdade ele está fazendo o seguinte: a política não se confunde, nem mesmo ela se parece. O que elas fazem? Na verdade, elas é uma oposição, sentido de oposição. Você pode tentar substituir por algum sinônimo, aqui não sei se seria o caso. Aqui ela poderia dizer assim, ó, agora. Na verdade, ela pode dizer assim, pelo contrário, ó, o colega que ajudou a gente. Antes tem valor de oposição equivalente a pelo contrário. Se você não conseguir substituir, você tem que ter percepção do que a questão quis trazer. Pô, elas não fazem isso. Na verdade, elas fazem isso. Então ele está opondo uma ideia, que na verdade a política não faz aquilo. Sacou? Aí, questão de conjunção. Não é o objetivo da aula de hoje esgotar assuntos e nem dar aula sobre o assunto. É mostrar como é que você responde questão, como é que você avança na matéria, no assunto que você quer, de uma maneira prática, beleza? Aqui, ó, uma outra questão do meu caderno, né? Em algum momento desse caderno, para ele estar aqui, é porque eu achei a questão interessante para revisar, sacou? Então, aqui outra de crase, ó. Texto, você não vai ler o texto. Até um texto muito bom do Vidas Secas, mas está na prova, você não vai querer saber disso agora. Ó, a mesma obrigatoriedade para o emprego de sinal de crase em Fabiano Ria pode ser visto no exemplo. Poxa, o que ele está querendo aqui? Tem que entender a questão, bota na tua palavra. Ó, você percebe que eu não leio no que ele tá, da maneira como ele pede? Eu digo assim, ó, qual é a obrigatoriedade que está aqui, que pode ser vista no exemplo que está aqui? É isso que ele está pedindo. Então, ó, Fabiano Ria tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco. Tá aqui no primeiro parágrafo. Se você conseguir responder, Brasil. Se não, volta no texto. Então, qual é a regra que está aqui também nas alternativas? Primeiro você tem que saber quais são as regras da crase. Vamos supor, a regra ela é antes de verbo, por isso que ela está antes de pronome definido feminino, por isso que está ali. Ah, é um artigo, por isso que não tem. Então, ele quer saber qual a regra que está aí, que também está na alternativa. Ó, de esfregar as mãos agarradas a esse lugar aqui, a boca do saco. Ó, a qualquer pessoa, colocou-se à sua disposição, a minha casa, àquela vaga.
O que é uma crase? É um artigo, mas é uma preposição. Então, ó, agarradas a alguma coisa. Agarradas a boca do saco. A gente tem aqui como é que diz? O artigo, que é aqui agarradas a alguma coisa, e a boca, que é o também aqui exigido pelo pronome, né? Boca, pelo pronome, pelo substantivo. Enfim, não é o foco você ficar sabendo o que é um artigo, um pronome. Você tem que saber responder a questão. Ó, a minha casa, pronome definido. A qualquer pessoa que tem uma situação diferente. À sua disposição é aquela situação de facultativo que a gente conversou mais cedo. Aspiro a aquela vaga. Tá aqui a nossa questão. Resposta correta. Vamos ver aqui quando eu já respondi ela em outros anos. Eu já respondi ela em 17, 18 e em 2020. Olha, eu acertei 3 vezes, então eu tô bem de crase. É, é que você vai fazer a comparação com você, certo? Se eu tivesse errado ou precisasse mudar ou ver o que eu precisaria melhorar, beleza? Mas aqui eu consigo identificar, pô, tô errando muito, já errei essa questão 2 vezes esse ano, então aí você vai analisar e vai criar metodologias de estudo para você, beleza? Enfim, em outra oportunidade aí, comenta o que você achou, beleza? E pode pedir sugestão de aula também, que a gente troca uma ideia aqui e manda boas práticas aí no teu estudo, valeu? Até a próxima aula.